Vamos lá então ao nosso módulo de Química Orgânica, né? A tão sonhada e maravilhosa Química Orgânica. Primeiro, vamos para uma parte introdutória que falar sobre a teoria do vitalismo. Por exemplo, a química orgânica, né, ela teve a sua concepção, seu nascimento, sua idealização em 777 por Berkman. Ele idealizava que a química orgânica seria o estudo de compostos orgânicos. Exemplo, substâncias extraídas dos organismos vivos. Então ele imaginava isso, que quando falamos química orgânica, seria o estudo de compostos orgânicos. Compostos orgânicos só poderiam ser provenientes de seres vivos, né? Plantas, animais e afins. Agora, quando falamos compostos inorgânicos, seriam de substâncias minerais, né? Por exemplo, rochas, minérios, por aí, terra. Mas, em 807, Berzelius ele batizou essa perspectiva como teoria da força vital, que é a teoria do vitalismo. Que seria o quê? Se eu tenho um ser vivo, eu gero composto orgânico. Assim ficou conhecido por vários e longos anos. Olha só a diferença, 1807. Aí veio Euler em 1828. Ele trouxe a síntese da ureia. Ureia acaba sendo um composto, né, que é exalado. Desculpa. Acaba saindo na urina. Em específico, se o ser humano ele urina, é um ser vivo que está formando ureia e exalando. Mas o Euler, em 28, ele conseguiu sintetizar a ureia através de um composto inorgânico, que é o cianeto de amônio. Simplesmente ele pegou este composto inorgânico e conseguiu sintetizar, formar um composto orgânico. Então a teoria da força vital foi de ralo. Rodrigo, então qual que é a ideia da química orgânica hoje? A gente segue a teoria de Berzelius, né? Ou desculpa, de Kekulé. Pensei em outra coisa. De Kekulé. Kekulé, por exemplo, ele é o pai da química orgânica aqui pra gente, tá? Então, qual que é o conceito atual? Química orgânica, ramo da química que estuda praticamente todos os compostos do elemento químico, carbono. Rodrigo, por que quase todos os compostos? Porque existem compostos que possuem carbono e não são orgânicos. São caracterizados como inorgânicos, beleza? A química orgânica, por exemplo, vai estar presente, em sua grande maioria de partes, em armas químicas, né? Em vícios, por exemplo, álcool, nicotina, drogas e afins. E tudo por conta do carbono. Aí você pensa, nossa, mas por que o carbono é tão importante? O carbono ele é um elemento químico que é de fácil adaptação. Primeiro ponto é que ele é tetravalente, né? Ele tem 4 elétrons na sua valência. E por conta de possuir 4 elétrons na sua valência, ele é capaz de fazer 4 ligações. Então você vai gravar isso. Carbono tetravalente faz 4 ligações. Fechou? Mas aí eu tenho o monóxido de carbono, que é um composto inorgânico. Eu tenho aí ele, o monóxido de carbono, né, que é uma exceção, que neste caso o carbono ele não está fazendo 4 ligações, ele faz 3, tá? Tecnicamente falando, ele faz 2 ligações covalentes e recebe uma dativa, fechou? E quando pensamos no carbono, as suas 4 ligações, elas podem ser chamadas de ligações simples, dupla ou tripla, que eu vou aprofundar isso daqui a pouco. Mas antes, quando falamos de ligações simples, é apenas um traço. A representação por um traço. Quando falamos do carbono fazendo 4 ligações simples, as 4 são equivalentes. Não vai existir, por exemplo, como o carbono é tetraédrico, né, com 4 simples, não vai existir, por exemplo, a ligação que está para trás ela é mais forte. Não, não existe. Todas elas são equivalentes. Então não importa onde o meu ligante esteja. Fechou? O carbono ele pode formar cadeias. Esse postulado do Kekulé foi o que mudou tudo. Por quê? Porque quando o Kekulé ele pensava no carbono, quando a maioria dos cientistas pensavam no carbono, ele não imaginava que o carbono podia se ligar com outro carbono, outro carbono, outro carbono, outro carbono e formar cadeias extensas. Tanto é que Kekulé, para imaginar a formação de um composto fechado, uma cadeia fechada, ele imaginou uma cobra comendo o próprio rabo.
Para você ter ideia da viagem do cara. Então, quando a gente pensa em carbono, ele é capaz de formar cadeias. É por isso que nós temos aí, por exemplo, gorduras, né, aminoácidos, DNA, né, proteínas, enzimas, tudo tem longa e extensa cadeia de carbonos. Fechou? Mas por que o carbono é tão especial? Por conta da sua hibridização, que é a sua adaptação. Quando a gente fala hibridização, é porque ele vai se adaptar para fazer ligações de formas diferentes. Por exemplo, o carbono ele tem a sua distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p2. Então, nos seus orbitais p, eu falo seus orbitais p porque eu tenho 3 orbitais p, né? Esse aqui ele é chamado de px, por exemplo, py e pz. Tem só 2 elétrons. Essas setas para cima é a característica de elétrons na perspectiva de spin. Quando eu digo hibridizar, ele acaba fundindo, ele vai ter a fusão dos orbitais. O orbital s vai se juntar com o orbital p. E aí eu tenho 3 tipos de hibridização, AsP3, AsP2 e Sp, que depende de quantos orbitais fundidos estarão juntos. Mas por que isso acontece? Porque o carbono ele vai pegar esse elétron aqui, vai excitá-lo e jogar aqui para o px. Então esse elétron vai sair daqui e vai vir para cá. Pronto. E aí eu vou ter a fusão dos orbitais. Beleza? Como é que funciona? Estado normal dele... pulei sem querer. Estado normal dele, eu tenho o quê? Os elétrons distribuídos bonitinho, certo? Aí eu vou ter o estado excitado. Quando eu tenho esse estado excitado, eu posso ter os 4 orbitais juntos, sendo um orbital s e 3 orbitais p. Eu posso ter 2 orbitais juntos, p, ou seja, 1s e 2p. Rodrigo, esse p aqui, ele fica sozinho afastado. Ele também é chamado de p puro. E eu posso ter aqui apenas 1s com p e 2p puros juntos, beleza? Por isso que existem os termos hibridização sp3, hibridização sp2 e a hibridização sp. Que é justamente a quantidade de orbitais que estão juntos. sp3, eu tenho um orbital s com 3 orbitais p. sp2, um orbital s com 2 orbitais p. sp, um orbital s com 1 orbital p. Fechou? Mas o que isso aí manda, Rodrigo, por exemplo, no que o carbono estará fazendo? Os orbitais fundidos fazem ligação sigma. Ligação sigma. Ligação sigma. Os orbitais puros fazem ligação π. Ligação π. Então perceba de cara que na sp3 você tem apenas ligação sigma. Na sp2, uma é sigma e a outra é π. Na sp, 2 sigmas e 2 π. Mas como é que você vai ver a demonstração disto em uma molécula, no carbono representado? É pela geometria, pela forma como estará ligado. Por quê? Vou tentar fazer de uma outra forma para vocês que eu acho que fica mais viável, didaticamente falando. Eu tenho a hibridização sp3, eu tenho a hibridização sp2 e eu tenho a hibridização sp. Quando eu digo sp3, ok, é um orbital s com 3 orbitais p. Quando eu digo que eu tenho 4 sigmas, é porque o carbono ele estará fazendo 1, 2, 3, 4 ligações simples. O carbono com hibridização sp2, ele estará fazendo uma ligação dupla e 2 simples. O carbono com hibridização sp, ele estará fazendo 2 ligações duplas ou uma tripla e uma simples. Rodrigo, mas por quê? Porque ligação simples é sempre ligação sigma. Sigma, sigma, sigma. Ó, aqui eu tenho um simples, sigma, sigma. Aqui eu tenho um simples, sigma. Quando você tem uma dupla, uma é sigma, a outra é π. 2 duplas, então são 2 sigmas e 2 π.
E na tripla? Uma é sigma e duas são π. Uma é sigma e duas são π, beleza? Então perceba, na sp3 você tem 4 ligações sigma. Na sp2 você tem o quê? Você tem 3 ligações sigma e uma ligação π. Na sp você tem 2 ligações sigma e 2 ligações π. Pronto. 2 sigma e 2 π. Cuidado que uma questão ela pode, além de abordar a perspectiva de ligação sigma ou π, ela pode perguntar sobre elétrons. Cada ligação são 2 elétrons. Então, por exemplo, elétron sigma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perceba que é o dobro. Então, se eu perguntar, eu tenho aqui, digamos, hidrogênio, hidrogênio e oxigênio. Eu tenho quantos elétrons π? 2. Quantos elétrons sigma? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É sempre o dobro das ligações, beleza? Então, quando você pensar em elétrons, é sempre o dobro das ligações. Geometria. Quando eu tenho hibridização sp3, eu tenho a geometria tetraédrica, por isso que eu desenhei dessa forma. Só arrumar minha cadeira. Por isso que eu representei desta forma, porque a tetraédrica, ela tem essa representação aqui, este desenho. A sp2, a sua geometria é a trigonal plana. E a sp, a geometria é a linear. Ângulo de ligação tetraédrica. A tetraédrica vale 109,5 graus. Ou a questão pode cobrar 109,25 minutos. Essa expressão aqui eu coloquei para vocês, 109,28 minutos, tá? 28, 25, ela quase não cobra, eu vou colocar 28 porque é mais exato. Eu tinha esquecido que era 28. Mas já vi questão cobrando 25, tá? Não tem problema. A trigonal plana é 120 graus. A linear é 180 graus. Por quê? Trigonal plano está no plano. Então é como se eu tivesse 1, 2, 3 ângulos de ligação. Se a circunferência vale 360, 360 por 3 dá 120. A linear é como se eu tivesse 2 ângulos de ligação. 360 por 2 dá 180 graus. Beleza? Sempre assim. Mas agora vem comigo uma forma para você fixar a hibridização. Pega a sua mão, coloca seu dedo no centro. Beleza? Eu tenho 4 ligações. Certo? Se os dedos estão separados, é ligação simples. Se eu tiver 2 dedos juntos, ligação dupla, 3 dedos juntos, ligação tripla. 4 dedos, não existe ligação quádrupla. Você vai contar os espaços entre os dedos. Então, por exemplo, 4 simples, né? 1, 2, 3. Hibridização sp3. Se você tem uma dupla, você vai ter 2 simples. Hibridização sp2. Uma tripla e uma simples. Hibridização sp. 2 duplas. Hibridização sp também. Beleza? Então, sempre nessa jogada. sp3 é sempre tetraédrica, sp2 sempre trigonal plana e a sp sempre linear. Olha aqui o resuminho para vocês gravar este ponto de vista, beleza? Aí, daqui a pouco, classificação dos carbonos.